Glória a Deus, aleluia. Graças e a paz do Senhor Jesus, querida igreja. Você pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, nós temos passado, nós estamos hoje, dia 16 de fevereiro de 2019, já passaram muitos dias já do ano, mas nós temos vivido um ano difícil, e eu não posso deixar de pensar, muitas vezes de se entristecer com tudo que tem acontecido. Nós temos visto talvez nenhum início de ano, pelo menos que eu me lembro, que aconteceram tantas tragédias no nosso país, no mundo e tudo mais, mas eu não me lembro de um início de ano tão traumático, tão devastador, com tantas pessoas morrendo, tantas coisas acontecendo e entristecendo os nossos corações, pessoas que tinham uma vida inteira pela frente, como na tragédia de Brumadinho, mais de 300 pessoas morreram. Pessoas saudáveis, pessoas inteligentes, pessoas trabalhadoras, eles não estavam lá passeando, não, e mesmo se estivessem, mas pessoas que estavam procurando coisas, sonhos, pessoas que saíram da sua cidade natal para trabalhar, e nós vimos uma grande tragédia acontecendo naquele lugar. Passaram alguns dias, início de ano é tempo de chuva, muita chuva, e aconteceram algumas tempestades no Rio de Janeiro, onde morreram cerca de 10 pessoas, um pouco mais, um pouco menos. Eu até tentei pesquisar, mas não tenho o número certo. Passaram alguns dias, morreram 10 meninos lá na concentração do Flamengo, de 14 a 17 anos. E essas coisas começaram a marcar e mexer com os nossos corações. Passou mais 2 dias, 3 dias. Caiu o helicóptero, morreu o piloto, morreu um jornalista muito conhecido de todos nós, Ricardo Boechat. E eu fiquei muito triste, eu já estava triste com todas as coisas que estavam acontecendo. E quando o helicóptero caiu, eu tinha ouvido ele falar sobre a tragédia lá do CT do Flamengo. E essas coisas começaram a vir no meu coração, porque nós, como cristãos, temos que ter essa sensibilidade. Nós nos entristecemos. Eu acredito que você, assim como eu, clamou ao Senhor pela vida daquelas pessoas que morreram, para que o Senhor pudesse confortar o coração das famílias. Quando eu digo clamou pelas vidas, eu digo dos familiares, porque evidente que quem morreu nós não temos mais como orar por eles. Mas essas tragédias, essas mortes, essas coisas que acontecem no Brasil, acontecem nos outros países. Essas coisas, por mais tristes e dificultosas que sejam. Ontem nós tivemos a notícia do pai da nossa irmã Nete, que faleceu também. Mas essas coisas, por mais difíceis que sejam de nós encararmos, elas fazem parte da realidade da nossa vida. Todos sabem, por conta do pecado de Adão, o pecado inicial, o homem ele perdeu o direito de ser um ser eterno sem passar pela morte. E nós entendemos e percebemos que, até falei sobre isso no curso de terça-feira, o momento mais difícil da vida do ser humano é o momento da morte. Porque nós não fomos criados para isso. O momento de se separar de alguém que nós amamos é o momento mais traumático e que muitas vezes pessoas não conseguem se recuperar deste trauma. Tamanho é o vazio, tamanha é a dor, é muito maior que qualquer tipo de sofrimento na sua carne. É algo sem explicação. Mas uma realidade é que todos nós, não importa a maneira, passaremos pela morte. É ou não é? A não ser como nós às vezes falamos, muitas vezes em tom de brincadeira, mas muito sério isso, que se Jesus voltar, nós, por um exemplo, se Jesus voltasse agora, nós não passaríamos pela morte, amém? Aleluia. Como eu queria que Jesus voltasse agora. Como eu queria não ter mais choro, não ter mais tristeza, não ter mais angústia. Como seria maravilhoso. Mas enquanto Jesus não volta, essas coisas vão acontecer. E o Senhor quer que nós, como cristãos, nós possamos estar preparados para lidar com as adversidades, com as dificuldades, com as tragédias que a vida nos apresenta. Eu quero falar com os irmãos hoje, o tema da minha ministração é: sua vida na terra não é permanente. Fala para o irmão do seu lado: sua vida na terra não é permanente.
Irmãos, isso é de fundamental importância para nós. Quando você entende essa realidade, que a sua vida que não é permanente, tudo muda de figura. Mas é entender de verdade. Sabe por que nós vemos as pessoas no mundo apegado a muitas coisas deste mundo? E muitas vezes nós cristãos acabamos entrando nessa onda de se apegar às coisas, mas nós temos uma certeza que Deus, através do seu Filho Jesus que morreu na cruz por nós, Ele voltou, Ele transformou aquilo que era um abismo em uma ponte, onde a sua cruz nos dá acesso a Deus, e nós tivermos a realidade de uma eternidade voltada para nós. E a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você precisa entender: você é apenas um forasteiro nessa terra. A vida nessa terra é muito frágil. O texto que eu quero usar como base está lá no Salmo 39, versículo 4 e 5. Você não precisa abrir para a gente ganhar tempo. O texto diz assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. A nossa vida é curta, e o salmista, entendendo essa realidade, talvez vendo uma situação como a que nós estamos vivendo, de pessoas morrendo, pessoas saudáveis, pessoas com toda a vida pela frente, jovens de 14 anos, da idade do meu filho mais velho. Se nós não entendermos essa realidade, que a nossa vida é tão curta, e o salmista talvez estava vivendo um momento onde viu alguém morrer, onde viu que a vida de fato sem Deus não tem muito sentido, e ele pega e fala: mostra-me, Senhor, o número dos dias da minha vida. Ele queria saber quanto tempo ele iria viver, talvez para se preparar para a morte. Mas o fato é que nós não conseguimos nos preparar para a morte. Seria tão fácil se nós soubéssemos: eu vou morrer com 40 anos, vou morrer com 50, vou morrer com 80, vou morrer com 100. Quantos querem morrer com 100 anos aqui? Misericórdia, coitado da sua família. Mas amém. Eu, se eu chegar nos 70 já está ótimo. Mas, entenda, quando nós não entendemos essa realidade do tempo, nós vivemos uma vida muitas vezes preocupado com coisas, quando na verdade Deus quer que nós entendamos a realidade da vida. Entendemos, como eu disse agora há pouco, que nós somos peregrinos. O salmista no Salmo 119, versículo 19, ele tem essa realidade, ele diz: eu sou um peregrino na terra. Se nós formos parar para pensar na eternidade, naquilo que é eterno, a vida na terra, ela é extremamente breve e frágil. Irmãos, nós não somos nada. Qualquer pancada na gente pode nos matar. Por mais forte que você seja, por mais que você ache que seu corpo não é nada, um mosquito pequeno da dengue pode matar a sua vida, pode tirar a sua vida. Nós precisamos entender o quão frágil nós somos, para que nós possamos ter clareza da realidade de que a nossa vida é apenas um sopro. A Bíblia, por muitas vezes, ela compara a nossa vida terrena a uma habitação temporária. A Bíblia diz que nós cristãos somos estrangeiros, somos estranhos, somos visitantes, viajantes. Para quê? Para entender essa realidade de ser peregrino. Entenda, alguém que é visitante em algum lugar, ele cria raízes naquele lugar, ele investe dinheiro naquele lugar, ele se preocupa com as coisas daquele lugar, ele está preocupado com quanto que ele vai ter guardado no banco, com quanto dinheiro, com quanto que ele tem que trabalhar, ele ama as coisas daquele lugar que não é dele? Não. Nós fomos viajar no final do ano, no começo desse ano, e uma coisa que eu disse foi: nós não precisamos levar muita roupa. Nós vamos para um sítio, só vai ter a gente. Se precisar lava os shorts 2, 3 vezes, não vou levar. E aí cada um fez uma malinha bem pequena. Aí quando nós pegamos a Natália, eu pensei que ela ia passar a vida dela lá, 5 malas. Entenda, se nós tivermos a realidade de que a nossa vida é passageira, você vai deixar de se apegar às coisas deste mundo. Muitas vezes nós somos muito apegados a coisas
Esquecemos que o mais importante é nós nos preocuparmos com a nossa vida, porque tudo isso passa. Sabe, eu não quero mexer com a sua emoção, mas por muitas vezes quando eu fui em velórios de cemitério, principalmente no Vila Formosa, eu me lembro que algumas vezes eu passei naquelas lápides e estava lá a idade das pessoas que faleceram, e tinham pessoas de 5 anos de idade, 7 anos, um mês, 2 meses, 80 anos, 70 anos, não importa. O que eu quero que você entenda é que nós estamos aqui de passagem. E sendo isso uma realidade para nós, sabendo que a nossa vida nesta terra não é permanente, que tudo aqui é temporário, tudo passa, passa ou não passa? Passa. Tristeza passa, doença passa, muitas vezes a alegria passa, você fica alegre por algo que acontece, arrumei um emprego, você fica muito alegre, mas daqui a pouco você sabe que você vai ter que trabalhar bastante, você perde a alegria. Meu Deus, pensei que era a solução para os meus problemas, agora eu sou escravo. O patrão quer que eu trabalhe sábado, domingo, e é tudo passageiro. Tudo passa. A nossa vitalidade passa. Tudo passa. Então nós precisamos entender. Eu quero falar sobre 3 verdades da nossa vida aqui na terra. Sabendo que a nossa vida aqui não é permanente. Primeira realidade que você precisa entender: a sua vida aqui na terra é um teste. Isso é sério. Você já viu alguém brincando quando está fazendo algum teste? Só se a pessoa tiver algum problema mental, né? Alguém que vai tirar uma carta, habilitação, no dia do teste, como que a pessoa fica? Preocupada. Ela sabe que ela tem que fazer tudo certo. Ela sabe que se ela errar alguma coisa, ela vai ser reprovada. E muitas vezes nós lidamos com a nossa vida muito mais como se fosse uma brincadeira, como se fosse um tempo de lazer, do que um teste. Mas nós precisamos entender que a nossa vida é um teste. E Deus continuamente, Ele nos testa. Testa o nosso caráter, testa a nossa fé, testa a nossa obediência, testa o nosso amor, testa o nosso perdão, testa a nossa honestidade. Deus nos testa. Sabe? Uma vez uma pessoa disse: mas Paulo, se Deus tivesse feito tudo sem nos dar a opção de ter um livre-arbítrio, não seria melhor? Entenda, Deus não quer robôs. Deus, Ele quer pessoas que queiram nos servir. Como Ele disse que Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então entenda, Deus, Ele nos testa para que nós possamos perceber se nós estamos aptos ou não para aquilo que nós viveremos na eternidade. No céu não vai ter pessoas com dúvida. Todas as pessoas que estarão no céu, que viverão a eternidade com Cristo, terão certeza de que essa era a escolha que ela queria fazer. Ninguém estará obrigado lá. Adão e Eva nasceram lá. Nós não. Nós estamos escolhendo ir para lá. É diferente. E você precisa entender que neste teste, como muitos na Bíblia foram testados, eu e você precisamos ser aprovados. Nós vemos na Bíblia Abraão sendo provado a sua fé. Nós vemos Daniel sendo provado na cova dos leões. Nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vemos o próprio Jesus sendo provado. Quantas pessoas nós vemos escrito na Bíblia que foram provados? Mas a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar nada. A grande questão não é se você está passando por uma adversidade. A grande questão é que Deus está observando a maneira como você está lidando com a dificuldade que você está enfrentando. É o teste. É o teste de Deus para a minha e para a sua vida. Como que nós reagimos quando nós passamos por um momento de dificuldade? Como que você tem reagido? Sabe, graças a Deus eu nunca reprovei nenhum ano na escola.
Talvez não, na minha época, talvez tenha sido uma das últimas épocas em que as pessoas reprovavam. Mas em algumas provas eu já fui mal. Eu me lembro que quando eu estava na 7ª série, eu tive uma prova de português, de literatura. Eu estava com dúvida daquela prova. E eu sempre fui alguém muito ativo na escola. Para os bons entendedores, bagunçava bastante. Mas também gostava de estudar. Eu me lembro que a professora, o nome dela era Tereza, e ela era um pouco nervosa. E eu falei, eu não posso tirar nota baixa nessa prova. E aí eu fui envolvido pelos meus amigos e falei, vou preparar uma cola. Preparei uma cola, mas estudei. Eu falei, só se eu esquecer de alguma coisa. Eu me lembro que tinha 8 questões. Eu respondi 7 questões muito rápido, sem olhar a cola. E a última questão, acho que ela deixou de propósito, era mais difícil. Mas se eu tivesse acertado as 7, já estava muito bom. Ia tirar talvez 8 e pouco. E aí eu peguei e fui olhar na minha cola. E o menino inexperiente, a professora pegou eu colando. Ela era nervosa, rasgou minha prova. Eu fiquei mal demais. E aí, tinha um monte de gente colando, mas ela só viu eu colando. E eu fiquei muito mal. Eu falei, caramba, Jesus, e agora? E estava no começo do ano. E eu fui reprovado naquela prova. Mas eu saí de lá meio contrariado comigo mesmo, porque eu sabia a matéria, era algo que eu gostava muito, de literatura. E eu falei, eu vou dar a volta por cima. E eu fiquei mal alguns dias, mas eu falei, eu vou ser o melhor aluno dessa sala. E aí eu comecei a estudar, e aí nas outras provas, trabalho dela, eu estudava. Ela fazia pergunta, eu respondia. E quando chegou no final do primeiro semestre, ela me chamou e falou, Paulo, preciso falar com você. Eu falei, professor, eu não falo mais. Eu já entendi. Ela falou, eu queria te dar a oportunidade de fazer aquela prova de novo. Mas ela está falando sério? Ela falou, estou falando sério. Eu tenho visto seu esforço, eu vou te dar uma nova oportunidade. E aí eu peguei e falei, demorou, vou fazer a prova. E eu fiz aquela prova novamente, e eu fui bem na prova. E ela falou, eu sabia que você não precisava colar, me deu uma lição de moral. Aí eu falei, tá bom, tá tudo certo. Mas por que eu contei essa história? Minha história. Porque quando você é reprovado, Deus sempre vai dar uma oportunidade nova para você. Enquanto você viver nesta terra, você vai ter a oportunidade de passar nos testes de Deus. Mas entenda, enquanto você não passar, aquilo vai ficar aberto. Aquela prova que eu fiz e a professora pegou e rasgou, com razão, eu não poderia ter colado. Aquela prova que eu fiz, ela não me deu nota. E eu precisei passar por aquela prova de novo. Sabe, muitas vezes nós não conseguimos sair de uma situação porque nós não somos aprovados. Entenda, Deus não vai passar de você, vai passar você para um outro teste sem que você seja aprovado. Talvez venham outros, de outras circunstâncias, mas você vai ter que passar por aquele teste. Cada dia na nossa vida é importante. Cada segundo que você vive é uma crescente oportunidade para você se aperfeiçoar. Aperfeiçoar o seu caráter, para demonstrar a sua dependência e o amor que você tem por Deus. Eu entendo que existem alguns testes na nossa vida que parecem pesados demais. Existem alguns que você nem percebe, já foi aprovado, passou, entendeu, mas tem outros que são mais difíceis. Então por isso que Deus prepara momentos como esses, de nós ouvirmos sobre essas coisas, para nós avaliarmos, será que nós temos sido aprovados por Deus nos testes da nossa vida? Saiba de uma coisa, Deus quer que você seja aprovado. Fala para a pessoa do seu lado, Deus quer que você seja aprovado. Em todos. Deus quer que você seja aprovado em todos os testes. E a Bíblia diz que Ele não permite que você passe por um teste maior do que você pode suportar. 1 Coríntios 10:13 fala isso. Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram provações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma provação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Toda vez que você é aprovado num teste, Deus te coloca em uma posição mais elevada. Deus
traz você para um plano maior. Como que você tem sido? Será que você consegue avaliar os testes da sua vida? Você tem sido aprovado ou reprovado? Tiago 1,12 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Feliz aquele que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa. Aleluia! Aleluia! A vida é um teste. Segundo verdade importante, a nossa vida na terra é um cargo de confiança. Eu não sei se você consegue entender a questão de um cargo de confiança. Na minha empresa tem essa possibilidade de pessoas terem cargos de confiança. Como que funciona lá? Uma pessoa que tem um cargo de confiança, ela tem o seu salário acrescido de 40% daquilo que ela ganha. Então, se a pessoa ganha R$1.000, ela vai ganhar R$1.400. Se ela ganha R$2.000, ela vai ganhar R$2.800. E assim vai. Mas só que ela tem algumas coisas que ela tem que cumprir nessa função, ou com esse atributo maior de um cargo de confiança. Há uma responsabilidade muito grande para quem adquire um cargo de confiança. Em primeiro lugar, ela tem que estar disponível 24 horas por dia. Todo o tempo ela tem que estar disponível. Em segundo lugar, ela não ganha hora extra por estar disponível. Entenda, Deus deu a mim e a você um cargo de confiança. A sua vida é um teste. Deus te confiou algo. E quando nós entendemos esta realidade de estarmos inseridos por Deus num contexto, em um tempo onde Ele permite que você viva, entenda, nós somos um milagre desde a gestação, desde a fecundação do óvulo. Deus te escolheu a dele. Você não é igual a ninguém. Você é perfeito, graças a Deus. O Senhor te escolheu e Ele te deu um cargo de confiança. E nós precisamos entender que como Deus te dá uma vida e te confia algo, e aí entenda, começa a aumentar o pacote. Deus te dá o privilégio de nascer, de viver. Deus te dá a oportunidade de conviver com pessoas. Muitas vezes Deus, para aqueles que já tiveram a oportunidade, Deus te dá a oportunidade de se casar, de ter filhos. E a confiança que Deus vai depositando na tua vida só vai aumentando. Só que como todo cargo de confiança, você será cobrado por esse cargo. Às vezes nós brincamos lá na empresa: eu queria ter um cargo de confiança para ganhar 40% a mais. Eu sempre digo, não esqueça que não é só 40% a mais. Há um pacote muito grande junto com isso. Chegar mais cedo todo mundo, sair depois. Melhor não. Mas entenda, Deus, tudo que Ele nos dá, realmente não é nosso, é dele. Deus apenas nos empresta. Lá no Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e tudo que nele vive. De Deus é tudo. E Ele nos confia muitas coisas. E a pergunta é: como que nós temos cuidado daquilo que se encontra nas nossas mãos? Como você tem cuidado do tempo que Deus tem te dado? Como você tem cuidado do seu corpo? Como você tem cuidado das pessoas que Deus tem permitido que você se relacione? Como você tem cuidado dos seus bens, dos seus recursos, dos seus talentos, dos seus dons, das suas habilidades? Como você tem cuidado? Deus nos confia. Irmãos, Deus nos deu muitos talentos. Todos nós temos talentos, todos nós temos coisas que sabemos fazer. E Deus permite isso, para que você use isso para algo bom. E o que você tem feito com aquilo que Deus tem confiado na sua mão? Quando Deus criou Adão e Eva, Ele confiou a eles o cuidado da sua criação. E Ele nomeou os dois administradores da sua propriedade. A Bíblia diz lá em Gênesis 1:28: Deus abençoou dizendo: tenham muitos filhos e filhas, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. A primeira tarefa que Deus deu aos seres humanos, Adão e Eva, foi administrar as coisas de Deus. Tudo que nós
nós desfrutamos, tudo que você pode ter, você tem que entender, é Deus que te dá. Paulo diz lá em 1 Coríntios 4:7, vocês têm alguma coisa que não tenha sido dado por Deus? Está perguntando à igreja de Corinto, vocês têm alguma coisa que não foi dada por Deus? E se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por vocês mesmos? Paulo está dizendo, para de se vangloriar. Se você tem feito algo bom, saiba, vem de Deus. Se você consegue usufruir de coisas boas, vem de Deus. Tudo vem dele. Tudo que nós temos vem de Deus. Ele nos dá, apenas para nós administrarmos aquilo que foi atribuído como um cargo de confiança. Jesus, por várias vezes, ele se referia à vida como um cargo de confiança, e ele conta muitas parábolas para ilustrar a responsabilidade que nós temos diante de Deus. Na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, o que a Bíblia diz? Que o Senhor, um homem de negócio, confiou a sua riqueza aos seus servos enquanto ele estava fora. E quando ele retornou, o que ele fez? Ele avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou adequadamente a cada um dos servos. Mateus 25:21 diz, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu te porei sobre o muito, venha e participe da alegria do Senhor. O que Jesus estava querendo dizer? O que Jesus estava querendo nos ensinar? O Senhor entrega a nós, mas entenda, Ele vai nos cobrar. Ele vai te cobrar. O que você fez da sua vida, Paulo Manuel Cruz Reis? Todos esses anos da sua vida, quais foram as suas atitudes? O que você fez para proclamar o meu reino? Qual o testemunho que você deu? E assim vai. Nós estaremos, a Bíblia diz, todos nós estaremos diante do tribunal do Senhor. Ao final da nossa vida, nós seremos avaliados e recompensados conforme o nosso desempenho com aquilo que Deus nos confiou. Nós temos grandes responsabilidades. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te confiado? Terceira verdade que nós precisamos entender: nossa vida na terra não é o lar definitivo. Eu falei um pouco sobre isso, e para finalizar quero encerrar falando sobre isso. Talvez você esteja ou já tenha enfrentado muitas dificuldades, muitas tristezas, muitas decepções, muitas angústias, muitas dificuldades. Mas por conta dessas dificuldades, e Jesus disse para nós que era para que nós tivéssemos bom ânimo, nós precisamos entender e ter a mente aberta, ter revelação do céu, que a terra não é o nosso lar definitivo. Nós ainda não chegamos em casa. Eu me lembro que eu preguei há algum tempo uma mensagem muito parecida com essa. E é uma ilustração sobre um homem de Deus, missionário, que gastou a sua vida na África, e quando ele volta para os Estados Unidos, e isso é uma verdade, não é um conto. Ele não sabia, mas ele pegou o mesmo avião do presidente dos Estados Unidos, e ele voltou com a sua esposa. E quando eles chegaram no aeroporto, havia uma grande festa para o presidente, pessoas com bandeiras e fazendo tantas coisas, e uma festa muito grande para o presidente que estava chegando de uma viagem. E aquele missionário com a sua esposa, eles descem do avião e não tinha ninguém esperando eles. Eles tinham ficado mais de 40 anos fazendo uma obra missionária na África, ganhando pessoas para Jesus na África, e quando eles chegaram lá no país, nos Estados Unidos, ninguém os esperou. E naquele momento eles vendo e traçando um paralelo com a vida deles, com o daquele homem, que aos olhos do mundo, talvez o homem mais importante do mundo. Naquele momento bateu uma tristeza no coração daquele casal de senhores, e falaram: nós demos a nossa vida e não há ninguém nos esperando. E naquele mesmo momento, Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, falou para eles: sabe por que não tem festa? Porque vocês ainda não chegaram em casa. Aleluia! Vocês ainda não chegaram na casa de vocês. Há uma festa sendo preparada para mim e para você, mas não é nessa terra. Não espere reconhecimento, não espere coisas desse mundo, porque não tem nada para nos oferecer. Há uma festa preparada para nós. Jó, em meio a uma grande
dificuldade que ele enfrentou. Ele diz assim: pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 14, o apóstolo diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. O fato é que a terra não é o nosso lar definitivo. E quanto mais você se apega às coisas dessa terra, mais distante você fica daquilo que é o seu lar eterno. E quantas vezes nós vemos, sem que percebamos, nós como igreja, como filhos de Deus, como forasteiros que somos, nos apegando às coisas desse mundo, deixando coisas que de fato importam, porque eu preciso fazer, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as coisas, e faz, mas nada disso muitas vezes gera fruto para a eternidade. Eu fiquei pensando naqueles homens de Brumadinho. Quantos deles deixaram seus filhos em outra cidade para trabalhar naquele lugar? Quantos deles acharam que o trabalho era muito mais importante que a sua família? E não tiveram a oportunidade de dar um abraço no seu filho, de conviver com o seu filho. Nós vemos muitas tragédias acontecendo, pessoas morrem sem saber que aquele seria o dia da sua morte, sem dar valor para o que realmente importa. Nós assistimos aqui uma peça tão preciosa sobre isso. O tempo não está nas suas mãos, o tempo não está na nossa. Então aproveite o tempo. Entenda uma coisa, para que nós possamos impedir que fiquemos muito apegados às coisas da terra. Muitas vezes Deus permite que você enfrente dificuldades, desgostos, fracassos, decepções, tristezas, angústias, dores. Para quê? Para que você entenda, nada neste mundo pode satisfazer a sua vida. Nós fomos criados pelo Senhor com uma necessidade. Há um vazio dentro de você que só pode ser preenchido por Deus. Há um vazio no nosso ser que tem a ver com eternidade. Nada nesse mundo, por melhor que seja, pode fazer com que você tire os seus olhos daquilo que realmente importa. E o que realmente importa é que o nosso lar não é aqui. Nós precisamos entender que o nosso lar definitivo não é aqui. Nós fomos criados para algo melhor e maior, que vai nos realizar plenamente. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Pense comigo, um peixe ele conseguiria ser feliz na terra? Não, ele morreria. Por quê? Porque ele foi criado para viver no mar, no rio. Uma águia jamais seria feliz vivendo com as suas asas cortadas. Por quê? Porque a águia foi criada para voar. Você nunca vai se sentir satisfeito nessa terra, simplesmente porque você não foi criado para viver eternamente aqui. Não foi. Nem o homem mais milionário do mundo, ele não é completamente satisfeito. Pode perguntar, pode pesquisar. Falta algo. Há um vazio. Por quê? Porque nós não fomos criados para nos apegar às coisas dessa terra. C.S. Lewis diz algo muito importante: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Paulo disse algo que eu citei aqui já hoje, lá em 1 Coríntios 4, 17, 18: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sendo assim, nós precisamos entender, não fique preocupado com as coisas deste mundo. Se você ama Deus, olhe para a Bíblia. A Bíblia tem muitos exemplos de homens que não se apegaram às coisas deste mundo. Nós poderíamos gastar tempo aqui, falar de José, falar de Paulo, falar de João Batista, falar de Pedro, falar do próprio Jesus, que estava aqui como homem, mas em nenhum momento, mesmo quando pessoas quiseram glorificar ele entendeu: aqui não é o meu lugar.
Sabe por que muitas vezes nós sofremos até mais do que necessário? Porque nós estamos nos apegando às coisas desse mundo, aos prazeres deste mundo. Nós muitas vezes queremos ter prazer. Só que o prazer muitas vezes esconde uma realidade de tristeza, de vazio. As coisas desse mundo não podem satisfazer a sua vida, porque, como diz o louvor, e isso é uma grande verdade, só Jesus pode satisfazer a nossa vida. Não há nada que possa satisfazer a sua vida. Então pare para pensar na realidade, naquilo que você está vivendo, no sofrimento que você tem vivido na terra. Muitas vezes você pergunta, mas por quê? Por quê? Jesus disse, porque no mundo nós teríamos aflições. No mundo aconteceriam tragédias. Ou será que essas são as primeiras tragédias? Aí algumas pessoas nas redes sociais colocou, por mim o ano já acabou. Acabou nada. Muitas pessoas ainda vão morrer. Muitas pessoas vão nascer. Muitas coisas vão acontecer aí em 2019. Mas nós como igreja, nós já determinamos desde o dia 1º de janeiro que nós veremos coisas maiores. Porque nós servimos a um Deus que muda histórias. Nós servimos um Deus que pode transformar o choro em alegria. Nós servimos um Deus onde a sua palavra diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. Por isso você não pode se apegar às coisas deste mundo, mas você precisa se apegar às coisas de Deus. Sabe, talvez você está sofrendo muito, porque você está se apegando muito às coisas que são temporais, que vão passar. Onde está o seu coração? Quais são as preocupações do seu coração? Qual é a motivação da sua vida? Quem dirige a sua vida? Isso é muito importante nós avaliarmos. Quando nós sofrermos aqui na terra, pelos motivos certos, isso vai trazer para nós glória na eternidade. O problema é que muitas vezes nós sofremos pelos motivos errados. Sofremos por não darmos ouvidos a Deus. Sofremos por não entendermos o propósito de Deus para as nossas vidas. E isso traz sofrimento, traz angústia, traz dor. Entenda, você está sendo testado. Deus confiou a sua vida a você. Mas este lugar não é para sempre. Este lugar vai acabar. Eu sempre digo que Deus tem poder para curar, amém? Amém, igreja? Amém. Deus tem poder para ressuscitar, amém? Deus tem poder para fazer tudo. A Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Mas mesmo se Deus ressuscitar alguém que está morto, essa pessoa ainda vai morrer. E faz parte da vida. A morte faz parte da vida. Mas o que você pode se livrar neste tempo é de viver uma vida de morte espiritual. Você pode viver uma vida em abundância com Cristo. Porque a vida com Cristo não depende daquilo que você tem, não depende dos seus bens materiais, não depende de você estar passando pelo maior momento da sua vida. Não! A vida com Cristo nos garante uma paz, mesmo quando as coisas estão indo para o buraco. Jesus disse que deixaria-nos a paz dele. Ele diz: eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Não é a paz que o mundo dá, a minha paz é diferente. Por quê? Porque não depende das coisas, não depende das dificuldades que você está passando, não depende da tragédia que o nosso país está vivendo, não depende. A paz do Senhor é porque Ele já mudou o nosso ser. Queria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus. Senhor, eu quero que você saia daqui com algo no seu coração. Sua vida aqui na terra não é permanente. Por mais que você ame este lugar, Deus quer que você dê a real importância para aquilo que é a sua vida. Sua vida é apenas um teste. Você está sendo testado. Sabe, eu não sei você, mas eu não gosto de ser testado, mas faz parte. Nós somos testados a todo momento. A nossa vida é um teste. Deus está nos testando, porque o dia que Ele vier nos buscar, o dia que você partir dessa terra, Deus quer que você esteja preparado para viver
ao seu lado. Há uma eternidade te esperando, há uma eternidade me esperando. Você só precisa definir nesse tempo de teste, nesse tempo que Deus te confiou a sua vida, nesse tempo que você precisa entender que a sua vida aqui não é permanente, aonde você vai passar a sua eternidade. É isso que nós estamos aqui para definir. A partir do momento que você é gerado nessa terra, você vai ter a sua vida, não sei de quantos anos, para definir, para fazer uma escolha, aonde eu vou querer passar a minha eternidade. A escolha é sua. Deus não escolhe por mim, Deus não escolhe por você. Você vai ter que escolher. Qual é a sua escolha? Sabe, as nossas escolhas, elas não são feitas com as nossas palavras, elas são feitas com as nossas atitudes. É nas atitudes que nós somos testados, é nas atitudes que o nosso coração é testado por Deus. É quando Deus nos coloca em situações difíceis, nós vamos responder não com palavras, com atitudes. E Deus te traz neste momento para que você avalie quais têm sido as suas atitudes. Sabe, eu fiquei pensando, foi falado muito sobre o helicóptero do Boechat. Pouco se falou sobre a família do piloto, ou sobre a vida do piloto. Mas também pouco se falou sobre a vida daquele caminhoneiro que teve a sua vida poupada por um milagre. O teste para a vida daquele caminhoneiro não acabou, poderia ter acabado na última segunda-feira, não acabou, acho que foi segunda-feira. Mas saiba, o seu teste ainda não acabou, você está vivo. Ainda há oportunidade para você mudar. Oh, Deus vai te dar uma nova prova. Deus vai te dar uma nova oportunidade. Entenda, Deus já está te dando. O fato de você estar aqui ouvindo isso é porque Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com a sua vida. Ele morreu por você, para que você tivesse a oportunidade de ter uma vida com Ele. Ele mudou o nosso destino quando Ele entregou a vida para morrer por nós. Eu quero fazer um apelo agora. Sabendo que a nossa vida não é permanente, sabendo que tudo aqui nessa vida é temporário, sabendo que nós teremos oportunidades aqui nessa terra, Deus quer te dar uma oportunidade de entregar a sua vida para Ele, de se reconciliar com Ele, de voltar para os braços daquele que te ama, para fazer aquilo que de fato importa. Aleluia! Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, e o Senhor te traz neste momento, talvez passando por tantas coisas na sua vida, a primeira coisa que você precisa saber é que Ele te ama ao ponto de estar de braços abertos para te receber. Sabe o que é mais maravilhoso quando nós entregamos a vida para Jesus? É que nós nunca mais fazemos nenhuma prova sozinho. Aleluia! Eu não sei você, mas o que eu mais gostava na escola era quando a professora falava: a prova hoje é em dupla. E eu era esperto, sempre tinha amizade com pessoas inteligentes e falava: não, vai eu e ele. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, nenhuma prova mais na sua vida você vai fazer sozinho. Nenhuma tribulação mais você vai enfrentar sozinho. Sabe por quê? Porque Ele se torna a sua dupla. Você não está mais sozinho. Ou sozinho. Aleluia! Então eu quero orar pela sua vida, você que entende. Não há mais tempo para perder, para desperdiçar. Eu queria te convidar, enquanto nós louvamos ao Senhor, vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. O Senhor está te esperando de braços abertos. Não importa o que você tem vivido, Deus tem um novo tempo para a sua vida. Ele quer te aprovar.